Oi, Olá! Tá tudo me ouvindo? bom? Tudo? Você tá me ouvindo Tô bem? ouvindo. Sim, tá me ouvindo bem também? Tá ótimo. Gostei dessas Ótimo. luzes atrás aí, hein? Dá uma relaxada, assim, botar uma luzinha mais baixa no quarto à noite pra ler. Pois é, eu tenho que fazer isso. Porque aqui para eu Uhum. poder ler alguma coisa, eu acendo uma luz muito forte ou Aham. não vejo nada. Bom, Uhum. fiquei muito feliz pelo você ter aceitado o convite, estar aqui participando. Fiquei muito feliz. Ontem eu ouvia algumas músicas suas, não só dos seus EPs, mas uma que você fez com o João Manô, né? É, Agora, a gente tem um single eu juntos. só não Uhum. ouvi duas, que acho que é em Uhum. espanhol. É, com um cantor colombiano, sim. Né? Vou contar Pois é. por aí. Ana, o que eu sei assim de você, foi o que eu até falei nos stories, né? Sei que você é aqui do Rio Grande do Norte, eu digo aqui por causa do Nordeste, faz parte do Sim, tu coletivo mora em Candeeiro, Alagoas, né? Alagoas pertinho. Ok. Depois dessa pandemia, a gente vai marcar alguma coisa para se encontrar com o pessoal aí no Rio Grande do Sim, Norte. se Deus quiser. Tive a oportunidade. Acho que você estava na Consciência Cristã desse ano, porque teve um Tava assim. evento lá. Pois é, eu estava lá, cheguei no dia que ia ver o show lá do Candinheiro, Foi o sarau. só que Aham. eu precisei ir a João Pessoa com o Igor, que eu estava na casa de um amigo, que é o Igor Sabino, né? Você deve conhecer ele aí Uhum. do Twitter. Sim. E aí não deu, mas fiquei com muita vontade, porque os artistas do Foi. Candinheiro eu só conheço assim, né? De ouvir e tal, mas ele não tive a oportunidade. A gente cheguei a conversar com o outro, mas não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, se encontrar. Eu acho que ainda encontrei o João Manô numa fila lá Uhum. da Consciência Cristã, mas não deu assim para a gente trocar uma ideia. E você é Sim, o meu pois primeiro é. contato assim de ter uma É conversa. mesmo? Que legal. É um prazer falar, então, representando o coletivo também aqui, né, para você. Isso. Ana, eu queria que você se apresentasse, assim, além do que eu já falei, que você é do Natal, do Candinheiro, é uma artista, cantora, ama missões. Pelo jeito, você fez parte da CRU, porque teve algumas perguntas relacionadas à CRU. Aham. No longo da nossa conversa eu coloco. E eu queria que você se apresentasse um pouco. Tá bom, você já falou bastante coisa. Mas assim, eu sou do Rio Grande do Norte e hoje eu moro em Natal. Moro em Natal desde 2013, mas eu cresci no interior. Minha família é de um interior, né, um pouquinho longe aqui da capital. Eu vim para cá para estudar psicologia, né? Me formei em 2018, né? O curso acabou em 2018. Que eu posso contar para você? Eu hoje congrego na igreja congregacional, isso é uma coisa que muita gente pergunta, de que igreja eu faço parte da congregacional aqui em Natal, fiz parte da Igreja de Cristo durante muito tempo, quando eu morava ainda no interior, foi lá que começou o meu envolvimento com missões também. Canto desde de criança, antes mesmo de eu me converter, a música ela já estava muito no meu caminho, assim, e quando de fato eu conheci a Cristo, veio a composição. Antes disso eu não compunha, eu só apreciava música, né? E acho que fez muita diferença, porque muito do que eu componho tem a ver com como eu me expresso, assim, em relação a quem Deus é, a minha relação com Ele e tudo mais. Acho que é isso. Quando Ah, vierem as legal. perguntas, a gente vai conversando mais. Ana, Uhum. eu ouvindo o seu repertório, eu percebi assim que você me lembrou muito assim o Projeto Sola, ou o Projeto Sola me lembrou muito você no Uhum. aspecto do compromisso com a teologia, né? Principalmente a Uhum. canção, não só a canção de Agostinho, mas outras canções, eu vi como você tem algumas expressões, algumas frases ali que há um compromisso assim seu assim de não produzir apenas uma música que se encaixe, né, que rime, alguma coisa do tipo, mas de transmitir uma verdade assim. A primeira pergunta que eu queria Uhum. fazer a você é a seguinte: quão importante é a teologia para sua vida e para sua composição? Tem alguma relevância? Não tem? Faz alguma diferença? Não faz? Uhum. Olha, faz muita diferença. Eu lembro que logo quando eu me converti, porque assim, é uma história um pouco longa, mas que eu posso tentar encurtar. Meus pais não eram da igreja, né? Eu não cresci no contexto de uma família cristã evangélica. Meus pais não tinham muito um caminho definido, assim, né? De religião, de fé. E aí eu cresci nesse meio misto, assim. Hoje minha mãe, ela, né, é cristã, mas ela já creu em muita coisa, então era um meio assim
que não me discipulou exatamente no evangelho, né? Mas eu tenho um tio, que ele é pastor da presbiteriana, e sempre que eu ia passar as férias na casa dele, ele fazia quiz bíblico comigo, né? E ele era muito... Tinha um monte de livro de teologia lá, então isso já vinha me inspirando. Quando eu, de fato, me converti mesmo, que foi aos 13 anos, porque eu ia à igreja esporadicamente, mas, enfim, não era nada muito sério, muito comprometido. Aí, eu lembro que no dia que eu, de fato, entendi, assim, não, eu preciso seguir isso seriamente, aí eu fui comprar uma Bíblia minha, né, de uso pessoal. E eu lembro que ela era pequenininha, rosinha, toda bem menininha, assim. E aí eu comecei a ler, Zé. E eu comecei a ler compulsivamente. Deus me deu uma paixão naquela época, né? Pela Bíblia, como eu nunca tinha experimentado. E aí a igreja onde eu congregava tinha essa preocupação, assim, em discipular os jovens. E aí foi quando eu fui conhecendo apologéticas, discussões teológicas. Aí quando eu entrei na universidade, que eu acho que foi outro ponto, assim, de corte, né? Um divisor de águas para mim. Aí eu conheci a CRU, conheci outros irmãos cristãos que também eram acadêmicos, e esse era um medo meu, né? Entrar na universidade e me desviar. Eu orava, tipo, Deus, não deixe isso acontecer. E aí, e aí a CRU foi muito a visão de Deus para minha vida, porque eu cresci muito na fé, assim, eu acho que eu aprofundei a minha fé em Deus diante dos questionamentos que apareceram diante de mim, que eu vi na teologia. Eu fui conhecendo teólogos que buscavam essas respostas. Então, comecei a ler mesmo, a adquirir livros, um amigo emprestava um livro e tal. E aí, com isso, as minhas composições, elas meio que têm esse comprometimento. Eu fui entendendo que a música, toda música passa uma mensagem, né? E Sim. aí, eu penso que a nossa música, ela muitas vezes vai refletir a nossa teologia. Então, nem sempre é um processo consciente, do tipo assim, eu preciso cantar sobre o que Agostinho está falando, como se fosse uma... Não é que é um dever, assim, mas não é uma coisa que eu coloquei como uma meta, foi uma coisa que aconteceu. Se eu leio Sim, Agostinho, eu vou compor sobre o que ele está falando, tá entendendo? Então, sim. é um pouco isso. As minhas leituras, elas inspiram, sim, a teologia das minhas canções, com Você certeza. conhece a Brooke Fraser? Conheço! Pronto, a Nossa, Brooke eu gosto Fraser, muito. assim, muita gente conhece a Brooke por conta da Hilson, mas ela tem uma carreira É, solo. Na verdade, ela é, já tinha essa carreira solo na Nova Zelândia antes, né? antes, e acho que o segundo álbum dela, que é o Albertine, não, Albertine, acho que é o Nossa, a Albertine, Betinha é é, uma... que aí foi justamente muito parecido com um pouco com a sua história, porque esse álbum, essa música surgiu após uma viagem dela à África, né? Que ela Uhum. foi lá com um projeto de fazer microeconomias, alguma coisa assim. Era uma ONG e ela estava lá como representante dessa ONG para fazer questão de microeconomias, e tal. E uma das músicas que compõe o repertório de Albertine é Cecily Song, que ela Uhum. justamente, como a Brooke quem acompanha ela, assim, ela faz muita citação do C.S. Lewis, né? Muita, Então muita. ela escreveu uma música assim, passando um pouco das ideias do Lewis. Inclusive uma frase dessa música diz assim, né? Que quando eu encontro em mim desejos que nesse mundo nada pode satisfazer, é porque eu Uhum. entendo que não fui criado para esse mundo, mas para outro. Então eu acho que é meio assim essa questão do Agostinho, né? Assim, não é falar bem do Agostinho, do Santo Agostinho, mas transmitir aquela ideia, o pensamento, ou, sei lá, a mensagem dele daquilo das suas leituras, né? Eu amo o trabalho da Brooke, esse CD. Eu não conhecia esse CD até o ano passado, eu acho. Aí, Sério? quando foi um erro crasso, né? Eu já conhecia um pouco o trabalho dela, mas que foi primeiro foi pela Hilson, né? Depois eu vi que ela tinha um trabalho solo e tal, mas Isso. aí quando eu avisei para alguns amigos que eu iria para Guiné-Bissau, né, que fica na costa ocidental da África, aí me falaram, Aninha, escute esse disco. Aí eu, nossa, por quê? Aí eu fui escutar e vi que tinha relação com a viagem que ela fez. Depois vi a história que ela contou da música, do título do disco, né? Que tem uma Aham. música chamada Albertine, é Albertine. bem lindo. Se Nossa, eu não me me inspira engano, muito. é o nome de uma criança, né? Que ela teve contato. Exatamente. Isso, uma criança que sobreviveu a um conflito lá em Ruanda. Pelo que eu lembro, foi algo assim. Agora me diga uma coisa, e como é que a artista virou missionária e foi parar na África? Eu acho que é como a missionária virou artista. A Olha, missionária gostei, hein? É, assim, Zé, como eu falei, eu sempre cantei desde criança, assim, antes,
eu não cresci num contexto de igreja exatamente, mas eu cantava muito na escola, participei de coral, apresentações culturais, enfim, várias coisas assim, me envolvi com teatro também na época. Então eu sempre tive meio que uma inclinação para a arte desde pequena, né? Ao mesmo tempo, eu não pensava muito numa coisa concreta, assim, quero ser uma cantora, eu não pensava muito nisso, sabe? Eu só amava cantar. Quando comecei a compor, eu comecei a gostar de compor, né? Mas a missão, ela já veio muito como um projeto de vida, assim. Quando eu comecei a estudar sobre missões, quando eu comecei a ouvir as histórias dos missionários, a ler, aquilo foi ardendo no meu coração no sentido assim, poxa, eu acho que Deus está me chamando para isso aí, para viver de uma forma intensa, né? Não ter uma relação distante com missões, um culto por mês, uma oferta ali, outra aqui, mas doar minha vida por causa disso, né? Então, por isso que, assim, as cartas de Paulo, o livro de Atos, para mim, são muito a referência, assim, de como o missionário deve viver, né? Assim, e aí, eu tinha isso, né? Pronto, quero ser missionário. Só que, ao mesmo tempo, a música sempre estava me chamando, né? E aí, sempre que eu tentava fugir dela, do tipo assim, não, isso de música é muito coisa da minha cabeça, eu pensava. Aí Deus me colocava diante de uma oportunidade. Por exemplo, houveram várias coisas antes disso, mas outro divisor de águas foi quando eu fiz um intercâmbio na Colômbia, em 2016. Eu trabalhava com a Cruz já na universidade, né? E aí eu tinha no meu coração o desejo de ir à Colômbia antes desse intercâmbio acontecer, porque houve alguns anos em que a Colômbia estava na lista de países perseguidos, lá do Portas Abertas. Não sei se está no ranking desse ano, mas eu acho que sim. Um nível bem assim, lá embaixo, mas já está. E aí eu fiquei, meu Deus, um país da América Latina, um continente cristão, vamos dizer assim, tá passando, tem perseguição lá. E aí eu comecei a orar, assim. Aí veio a oportunidade de, pela universidade, eu estudar um semestre lá. Coincidiu muito essa minha Legal. oração com essa oportunidade do intercâmbio. Aí eu fui, estudei durante 5 meses lá, e nesse tempo conheci pessoalmente o Santiago Benavides, que é o cara que você ouviu o vídeo de eu cantando em espanhol com ele. E olha como foi esse nosso encontro. Quando eu saí do Brasil, eu tinha um celularzinho muito simples, que eu falava no WhatsApp, ok, né? Servia minhas necessidades de comunicação com a minha família. Só que um dia esse celular caiu na água. E aí Ah, o celular quebrou, a gente tentou fazer de tudo para restaurar ele, não conseguimos, até no arroz eu coloquei, não funcionou. Resultado, eu precisei comprar um celular lá na Colômbia. E como eu recebi uma bolsa limitada, eu tinha que ter muito controle do gasto que eu pagava de aluguel, de comida, essas coisas, né? Aí eu encontrei um celular em promoção, e quando eu comprei esse celular, um smartzinho e tal, simples, mas também que já tinha como ter Instagram, por exemplo, aí eu criei uma conta no Instagram e postei um vídeo cantando uma música de Santiago, que eu já conhecia o trabalho dele, mas eu não conhecia ele pessoalmente. ah. Resultado, eu postei esse vídeo numa quarta-feira. Aí ele me mandou um recado, disse assim, Ana, escreva aqui para esse e-mail. Ele elogiou o vídeo e tal, e disse, escreva aqui para esse e-mail. Aí eu, tá bom. Aí eu escrevi dizendo quem eu era, não sei o que eu estava fazendo na Colômbia, que eu era do Brasil. E ele disse, legal. Então, essa semana a gente está gravando uma série de vídeos em estúdio em Bogotá, e eu queria que você viesse para cantar Olha, comigo, fazer gravação em português. Aí eu fiquei, como assim? Enfim, enfim, eu fui, viajei, né? A gente gravou os vídeos e aí, a partir daí, Santiago se tornou um mentor, assim, para mim, artisticamente. Ele é um cristão muito engajado com a palavra, com justiça social também. Santi tem muito esse legal. lado. Inclusive, eu sei que a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas a questão do Maio Laranja, do abuso e exploração infantil é uma causa que ele abraça também, enfim. E aí ele me incentivou dizendo assim, Ana, você precisa fazer música, você precisa gravar um disco, você precisa botar isso pra frente. Deus chamou você pra isso. E eu ficava, não, eu tenho medo do meu coração, sim, vai descer e tal. Eu ainda tenho esse medo, eu acho que é o medo de todo artista que é cristão, né? Sim. Dos caminhos levarem a gente, né, Na enfim, a um verdade, orgulho. assim, eu penso que não só o artista, mas qualquer pessoa, assim, até mesmo ministerialmente, quando o Uhum. sucesso
ou uma fama, uma certa popularidade surge, eu acho que a vigilância, né, ela nos faz a gente, poxa, né? Eu acho que isso é a coisa, devia ser a coisa mais natural possível, porque Certo, tudo isso. isso é uma grande tentação, né? Por exemplo, lembro muito daquele texto de Provérbios, só que ali Provérbios fala sobre o dinheiro, né? Não me deu nem o muito nem o pouco. Se me der o Uhum, muito, eu posso me esquecer. Se me der pouco, eu posso isso. reclamar contra ti, né? Então eu acho que quando a fama, a popularidade vem, a gente meio tem que ficar com medo mesmo e pedir a Deus a misericórdia dele para que isso não eleve, né, a nossa cabeça e faça a gente pensar aquilo que não convém. Isso, exatamente. Então eu fui meio que com medo mesmo, mas óbvio que veio a pergunta, tudo bem, mas e a missão, como é que vai ficar? E aí o que eu tenho no meu coração é de conciliar mesmo a missão com a música. Por que que eu digo conciliar? Porque o meu projeto hoje eu quero fazer um seminário, o meu interesse maior é com missões transculturais, então o projeto da África, por exemplo, né, de ir para Guiné-Bissau, tem a ver com o foco que eu quero ter em povos não alcançados mesmo, assim, não só em lugares que você precisa de uma continuidade no trabalho, mas lugares onde não se fez nada ainda, né? Então, lá em Guiné-Bissau, por exemplo, eu conheci missionários que estão traduzindo a Bíblia para uma língua, um dialeto, né, uma língua que não tem a Bíblia traduzida ainda. Então, esse tipo de trabalho me instiga muito. Eu sinto que Deus me chamou para isso. Então, eu quero Legal. fazer um seminário, quero ir para o campo. Não sei que campo exatamente vai ser, mas eu tenho um plano de ficar um tempo em Guiné-Bissau. Não sei quanto tempo ainda será, mas conciliar isso com a música, né? Então, tá um tempo no campo, a maior parte do tempo no campo, mas reservar minha agenda para compromissos musicais também, até porque eu acho que pela música eu consigo reforçar esse discurso do que é Sim, missões e como a gente deve se engajar. Então é um pouco com por aí, certeza. né? Deus me ajude. Ana, você poderia cantar uma das suas músicas pra gente? Você que escolhe Posso, aí. posso sim. Tá bom. Vou cantar a canção de Agostinho, já que você falou, tá bom? Ok. Aproveitando que você falou ela. Mesmo que eu não tenha fé que move montes, nem o amor que tudo espera e tudo crê. Mesmo que eu não compreenda os teus planos, tudo que eu encontro leva a você. Mesmo que um dia eu fale que te amo e que por você me entrego até morrer, se no outro dia eu te negar 3 vezes, teu perdão me cura e me faz viver. Há correntes de amor que me prendem a você. E se um dia eu sair, não terei pra onde ir. São correntes que me livram da prisão do meu pecado e me atam para sempre em seu regaço. Dura te seguir, mas é impossível te deixar. Mesmo que eu não tenha fama entre os homens, nem receba o que essa vida oferecer. Mesmo que eu perca tudo que conquisto, nada disso me separa de você. Se um dia me prendessem por teu nome, ou se por falar de ti vir a morrer, mesmo que na dor meu corpo dilacerei,
sei que a salvação eu nunca irei perder. Há um tesouro bem maior, infinito em seu valor. Se ele um dia eu recebi, já não quero mais fugir, pois é nele que eu encontro um motivo de existir. Em seu eterno abraço, meu sofrer encontra um fim. Duro é te seguir, mas é impossível te deixar. Duro é te seguir, mas é impossível, mas é impossível. Uma cruz e sigo os passos de quem me salvou. Tomo a cruz e sigo os passos de quem me salvou. Durante seguir, mas é impossível te deixar. Sensacional, glória a Deus, lindo. Olha, a música que eu mais gostei foi O Semeador. Posso cantar ela se quiser. Não, mas vai cantar. Mas eu gostei, assim, porque me lembrou, assim, eu não sei se está correto, mas me lembrou uma toada. Sabe? Uma toada. Uma toada. Cara, eu amei aquela música, amei. Vou botar aqui uma pergunta que o pessoal fez, tá? Tá. Essa aqui é do Piton, ó. Ana, você desafina? Já? Sim, é só isso que eu quero dizer. O Piton acha que você é inerrante, Ana. Inerrante só a Bíblia, viu? Olha aí, ó. O João Pedro, da Cru Alagoas, ele perguntou o seguinte: quando você entendeu que Deus estava te chamando, para onde ele disse que ia te levar? Eu acho que deve ser alguma citação sua que está entre aspas. Isso, é de uma música. Cada vez que eu fui para algum lugar, porque assim, eu não sou missionária em tempo integral, eu participo de projetos de curto prazo, né, da CRU, da minha igreja, né, e tento, digamos assim, viver uma vida missional, no sentido de o que eu faço precisa refletir, né, a missão de Deus, o Evangelho de Cristo e tudo mais. Mas sempre que eu vou para algum lugar, primeiro, tem uma coisa assim de eu sentir, no sentido assim, de você perceber que Deus está te chamando para aquele lugar, mas tirando essa questão mais íntima, mais pessoal, tem a questão de qual necessidade aquele lugar tem e que você deve responder a essa necessidade, né? Então, eu acho que o que eu diria, assim, em relação a essa pergunta são duas coisas, né? A ordem de Cristo da Grande Comissão é óbvia, não é um conselho que Jesus deixou para a gente lá em Mateus 28. Foi uma ordem: vão e preguem o Evangelho. Então, todos os discípulos dos daquela época até hoje devem cumprir essa ordem de Cristo, né? Para onde vai ser, vai depender muito de cada pessoa, mas eu penso que é de acordo com a necessidade do lugar. Então, é interessante você pegar, por exemplo, as estatísticas de onde a igreja investe em missões, e muitas vezes tem mais missionários em campos onde aquele povo já é alcançado, vamos dizer assim, do que em povos que ainda não foram alcançados. Então, eu diria que uma régua é você perceber assim, por exemplo, tem um chamado para o sertão nordestino, né? O sertão do Piauí, que foi a minha primeira experiência missionária mesmo. E aí, quais são as necessidades que tem lá? É um contexto do Nordeste muito complicado, onde além da falta de presença evangélica, há um cenário de seca muito forte. Eu fui numa cidade bem no interior do Piauí, que tinha um alto índice de suicídio, uma cidade que eu acho que tinha 4.000 habitantes, mas tinha, tipo, nos últimos 3 anos, tinha tido cerca de 20 casos de suicídio por aí. Então enquanto a gente estava lá na missão, houve um caso de uma pessoa que tirou a própria vida.
Então, eu acho que a gente deve estar atento a se Deus está chamando a gente para aquele lugar, ao mesmo tempo não mistificar muito a coisa, você está entendendo? Então, olhar assim, tem uma necessidade, eu tenho dons e habilidades para corresponder a essa necessidade, então eu vou para lá, sabe? E Deus, e se for do Senhor, Ele vai prover, Ele vai conseguir os meios, né? Enfim. Eu acho que essa última resposta tá muito esse outro comentário, melhor dizendo, está relacionado a essa pergunta do Piton, né? Ana, como você descobriu sua vocação? Foi através de oração, confirmação? Porque normalmente, assim, principalmente nos meios mais carismáticos pentecostais, essa ideia da confirmação da chamada está muito relacionada a uma experiência carismática, né? Uma profecia, um sonho ou algo desse tipo, né? E não necessariamente Deus precisa se comunicar com alguém dessa forma para a pessoa ter a consciência dessa vocação, né? Eu acho que a percepção da própria necessidade, né, ela já aponta aonde Deus ele vai estar agindo, né? Exatamente. É interessante quando você lê o livro de Atos, né? Trazendo novamente essa referência. Você percebe como a igreja era muito guiada pelo Espírito, né? Então, o tempo todo em Atos é dito, o Espírito Santo ordenou que eles fossem para tal lugar, o Espírito Santo agiu para que se escolhesse quem ia ser enviado para tal canto, né? Como o exemplo de Antioquia, da igreja de Antioquia, por exemplo, né? Enviou 2 pessoas para missões e elas oraram e jejuaram para saber quem é. Então, texto um pouco carismático nesse aspecto, porque a Igreja de Cristo, né, onde eu ia, eu não sei se ela se enquadraria no que chamam de pentecostal reformada, assim, aquela coisa de abraça a doutrina da reforma, mas também crê nos dons. Então, eu diria que eu caminho um pouco por essa vertente, né? Mas eu diria que a minha vocação, ela foi confirmada em momentos de oração com Deus, mas também em pessoas testificando isso, pessoas chegando para mim, não necessariamente com profecia, mas dizendo assim, Ana, eu acho que Deus está te chamando de fato para isso. Eu percebo que você tem alguma habilidade. Reconhecendo a sua vocação, Isso. né? Exatamente. Eu acho que foi por aí, esses 2 meios, né? O reconhecimento da igreja e uma convicção interna que você só adquire, assim, que você só tem quando você busca a Deus, de fato, né? Eu acho isso muito interessante porque a igreja ela reconhece a sua vocação pelo serviço que você presta, né? À medida que você vai servindo a igreja local, ela vai percebendo isso e testificando, né? Porque assim, eu percebo que existem muitas pessoas que se veem chamadas para alguma coisa, mas querem viver sua vocação alheias à igreja local. Eu, assim, eu não tenho nenhum problema com organizações missionárias para eclesiásticas, mas eu entendo da grande necessidade daquelas pessoas que compõem essas igrejas, essas organizações, fazerem parte de uma igreja local, né? Eu percebo que tem muitas pessoas que são missionários de uma organização para-eclesiástica, mas que às vezes não pertencem a uma igreja local. E eu acho isso assim muito prejudicial. Também acho, Zé. Isso aqui é do Dudu, que é lá de Brasília, ele está perguntando o seguinte: como você busca inspiração para as suas músicas? Olhe, nem sempre a inspiração, nem sempre eu busco a inspiração que me busca mesmo. Ela chega assim, né? Mas eu diria que assim, o que me inspira a compor? Às vezes eu me debruço sobre um texto bíblico que levanta um tema que eu quero escrever. Por exemplo, Ode à Alegria foi baseado em reflexões em cima de João 15, que Jesus fala, né, sobre a alegria completa. Foi baseado também em conversas que eu tinha com amigos não cristãos na universidade. Eu busco a felicidade, mas eu não sei onde eu encontro. Eu não sei se ela existe plenamente. Então, foi um pouco que uma resposta também. Eu quis fazer uma ode à alegria, né? Mostrar o que é a alegria, que a gente encontra ela com Cristo e tal. Então, às vezes é um tema, às vezes é um versículo, às vezes é um acontecimento, às vezes é a natureza, eu estou de repente olhando para o céu, alguma cena me chama a atenção e me vem aquela inspiração, né? Então não tem muito uma coisa, né? A vida inspira, né? A vida, a palavra de Deus, as coisas que acontecem. Enfim, acho que é por aí. Dá para cantar agora o Semeador? Dá sim. Com certeza. Vou fazer a parte da toada, né? Isso. Tá. Dentro de mim acordas que acordam novos sons que vibram com o ar que vem de dentro dos pulmões.
saem pra cantar a um Deus eterno em gratidão. E saem pra cantar a um Deus eterno em gratidão. O mesmo que faz brotar a relva nas colinas é quem toma conta dessa vida peregrina. É quem toma conta dessa vida peregrina. É quem toma conta dessa vida peregrina. Na estrada eu sigo a semear. Não sei bem ao certo onde vai dar. Sei que no caminho eu vou chorar, mas consolo não vai me faltar. Com um sorriso largo eu vou voltar. A semente vai frutificar. Vou colher o que alguém regou, e plantar nos campos do Senhor. A renúncia logo vai chegar. E pra trás o mundo eu vou deixar. Mas não se compara coisa linda de se ver quando um coração que era morto passa a crer. A semente eterna em solo que era pedra irá florescer. E Show. Cara, é linda. amei demais essa música, gostei demais da toada. Dá uma ideia da toada. Então, ela veio um dia antes da pré-produção do EP, porque como é que esse EP nasceu, né? Eu já queria gravar ele há um tempo, aí eu já tinha as músicas, eu já tinha, fazia mais ou menos um ano, assim, que eu já sabia, já tinha as músicas, já tinha um projeto do EP na minha cabeça, mas não tinha os recursos. E aí eu fiz uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. E aí a gente, graças a Deus, atingimos a meta. Nos 45 do segundo tempo, a meta foi superada até. Muita gente chegou junto, pessoal do Candeeiro, Legal. inclusive. E aí, aí pronto, né? A gente conseguiu, glória a Deus, temos o dinheiro para gravar o EP. Aí, um dia antes de eu ir para o estúdio, para a pré-produção, eu estava sentindo que faltava alguma coisa, que eu não sabia dizer o que era. Aí eu fui ouvindo cada música, vendo a letra, tudo. Aí veio a ideia de fazer alguma parte a capela da música. Aí me veio a ideia da toada. E aí a letra veio, assim, bem fluidamente, escrevi um parágrafo, né? Escrevi e fui criando a melodia ali. Então foi bem... Eu acho que a coisa mais que eu compus dentro das coisas do disco foi justamente a toada. Foi a última coisa. Você é formado em música?
Da onde Não, que... O seu conhecimento é o quê? É de autodidata é mesmo? prático, é um conhecimento prático. Tipo, de Hum. teoria eu entendo pouquíssimo. Por exemplo, eu não sei por que que um dó sustenido com sétima se chama desse jeito, entendeu? Por exemplo, eu não sei. Ah, Eu sei as notas, mas o conhecimento teórico é muito pouco, assim, quase nada. você tem na sua família alguém que é formado em música, tal? Não, Não, ninguém. não, Sério? não tem. Mas assim, eu não sei se tem algum primo distante, alguém, mas assim, na minha família, eu acho que o que colaborou muito para eu gostar de música, né, foi porque minha mãe, ela não toca instrumento, não tem uma formação musical, mas ela gosta muito de ouvir música. Então eu cresci com muita música em casa, né? Ela ia fazer alguma atividade da casa, aí botava uma música, e ela sempre teve um gosto assim muito bom, né? Para música ela tem um ouvido bom, apesar de nunca ter seguido adiante no canto, mas ela percebe quando eu desafino, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que um pouco essa influência, né? Mas assim, não tem um. Eu quero muito fazer algum técnico em violão, por exemplo, eu acho que me ajudaria, mas nunca fiz assim algo mais profissional. Foi bem conhecimento prático mesmo. Ô, Ana, e como é que fica essa questão assim? Você como psicóloga, como é que você vê essa questão do maio laranja? Durante os meus estágios, né, no curso de psicologia, eu passei por. Se tiver alguém de psicologia aqui, talvez vai entender um pouco do que eu estou falando. A psicologia tem diversas abordagens teóricas, Sim. e durante o É curso chega aquele um momento que. Gestalt, psicanálise, cognitivo, comportamental. Exatamente. E dentro de cada abordagem também há variações. Tipo, não existe só uma fenomenologia, existem vários estudiosos dentro dessa abordagem. Enfim. E aí, passeando, né, por essas abordagens e tal, eu trabalhei com população de rua, trabalhei com a parte da saúde mental, né? Muito atrelada à luta antimanicomial, que dia 18 também é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né? Que é um olhar crítico sobre como se trata, como se cuida de uma pessoa que tem algum transtorno mental, que tem alguma condição diferente, né? Eu Então, lembrei da doutora Alice. exato, da Nise da Silveira. Isso, é. Isso, exatamente. Pronto, a gente via muita coisa sobre ela também. E aí, pronto, então, durante o meu curso, eu me distanciei um pouco da clínica estrito sensu, né, aquela clínica de consultório e tal, mas depois, no meu estágio final, eu voltei para essa clínica, né, que eu gosto muito do trabalho um a um. E gosto especialmente do trabalho com crianças. E aí, trabalhando com crianças, eu recebia muitas demandas. E a demanda do abuso, eu lembro que quando eu nem tinha, quando eu nem, não era nem eu que estava atendendo ainda, eu estava como coterapeuta de uma psicóloga num estágio de observação. Ela atendeu uma menininha de 4 anos que tinha uma suspeita de abuso dentro da casa dela. E eu era relativamente nova ainda no curso, estava só observando, mas me espantou muito a forma como a criança trazia aquela narrativa, sabe? Ela trazia Uhum. com desenhos, desenhando como se fosse um lobisomem, que olhava ela no quarto, né, assim, e ela se escondia dele, ia para debaixo da cama para se esconder. Daí, quando a gente pegava a história da criança, a gente via que a chance de ser um abuso era muito grande. Então, uma causa, né, que eu acho que é realmente esquecida, que é negligenciada, que é aceita entre nós. Ontem eu vi o documentário que saiu, que é Um Crime Entre Nós, foi exibido ontem, né, Isso. numa live da Folha, eu assisti o documentário tudo, e é muito isso, assim, no contexto que eu venho, por exemplo, no interior, era muito comum a gente ouvir histórias de, enfim, de exploração e que ninguém fazia nada. O Conselho Tutelar, às vezes, não tomava uma providência, porque parece que é uma coisa culturalmente aceita já. E isso é terrível, Sim. porque realmente se a gente protege a criança hoje, a gente está cuidando do adulto que ela vai virar. E aí eu não só lidei com crianças que sofreram, como com mães que sabiam que a criança estava passando por isso e não sabiam como, o que fazer, quanto com adultos que sofreram isso e tinham sequelas até hoje. Então é uma causa que, assim, eu acho que a igreja, inclusive, precisa abraçar para proteger as crianças, né? As crianças até que estão dentro das nossas comunidades, Uhum. às vezes passam por isso e a gente não sabe, né? Que eu vi hoje um trecho do documentário, né? Acho que está até no IGTV do Luciano Huck. Só que, assim, uma coisa que eu senti falta, e até comentei lá,
é que eles colocam como se a vítima do abuso sexual fosse apenas do sexo feminino. E eles não colocaram, por exemplo, nenhum, assim, no que está lá no ITV, né, nenhum exemplo de abuso sexual masculino, né? E os homens, eu conheço pessoas que são abuso sexual, amigos que já relataram experiências dessa natureza. Então, assim, ao mesmo tempo que assim é um olhar necessário, é um olhar assim fragmentado, porque não percebe que os homens também são vítimas disso, né? Eu acho assim, um pensamento assim, muito promíscuo por você homem achar que a mulher pode lhe abusar, porque o abuso em si, ele já mostra que diz respeito a um forte e um fraco ali, né? E aí, por mais que você seduza o mais fraco, você está fazendo algo fora de um tempo, às vezes fora de uma época, quando se trata assim, de criança, né? E um trauma você costuma deixar, né? Ou você vai hipersexualizar aquela criança, ou você vai simplesmente fazer ela se fechar para essa dimensão da vida humana, que é a sexualidade, formar talvez um ideal deformado assim, de sexualidade, enfim. Foi a única coisa assim, que eu vi no documentário que deixou a desejar, foi essa questão do exemplo masculino, né? Eu pensei nisso, eu estava assistindo e assim, embora eu entenda que realmente as meninas ocorre mais com as meninas, ocorre mais violência contra as mulheres, mas eu sei que os meninos também sofrem. E eu já atendi também menino que sofreu, né? Conheço pessoas que na idade adulta revelaram que também tinham passado por isso. Então eu achei que foi uma lacuna também no documentário, tratar um pouquinho isso, né? Uma coisa que eu vi que foi problematizado é como a gente cria os nossos meninos, né? Como a gente educa eles para tratar com as mulheres e que muitas vezes é uma educação que não ajuda, né? Que só reforça isso. Mas realmente eu fiquei com essa mesma sensação de uma lacuna nesse aspecto também. Tem até um filme que é As Vantagens de Ser Invisível. Eu gostei muito desse filme. Como é o filme? O filme trata justamente as vantagens de ser invisível. Ah, sim, sim. Uhum. Tem primeiro, eu acho que lançaram um livro, depois o filme, né? O filme baseado numa obra. E a temática do filme, dentre outros temas, gira em torno dessa questão, né? O próprio tema, é porque assim, a coisa, eu não sei se eu não sei nem se eu dizer isso, eu estou soltando um spoiler, né? Mas vale a pena assistir assim, porque abre os nossos olhos para detalhes de comportamento, para você perceber alguns sinais de uma vítima assim na conduta, no comportamento. Eu acho que é muito pertinente esse filme assim, eu gostei bastante. Sim, Zé, falando um pouquinho nisso, né? Ano passado eu vi um documentário que se chama O Silêncio dos Homens. Eu não sei se você já viu, Não. mas esse documentário fala um pouco sobre a dificuldade que os homens têm de falar quando estão em sofrimento. E aí envolve vários tipos de sofrimento, né? Inclusive abusos dessa natureza. Então eu acho que também é uma questão, né? Que por a gente ter essa coisa de que o homem é muito forte, ele não chora, ele não tem sensibilidade, aí isso acaba prejudicando os próprios homens, de não colocar, de não relatar, por exemplo, que passou por algo assim, né? Sim. Então, várias camadas nesse assunto, né? Pra Toda gente... uma cultura assim que tem que ser definida, né? E o evangelho tem muito a contribuir, né? A Muitas formação de respostas. pais cristãos para formarem filhos à luz das escrituras, né? Olha, Uhum. eu vou colocar aqui uma pergunta do Gui, do Iamarino, lá do Projeto Sola. Que Ele mandou a legal! seguinte pergunta: como o artista cristão pode promover uma visão equilibrada da reconciliação? Se a gente compreender que a Bíblia fala sobre o ministério da reconciliação, né? Que em Cristo nós somos reconciliados com Deus, e então temos paz com Ele. Eu diria que o artista cristão, ele promove isso na medida em que ele canta a respeito disso, na medida em que ele revela que ele já foi reconciliado, na medida em que ele mostra que essa reconciliação não é apenas do homem com Deus, mas do homem com o homem, né? O homem com ele mesmo, o homem com o seu próximo, né? O ser humano com o seu próximo. Então eu diria que eu acho que o artista cristão faz isso apontando isso na sua arte, né? Fazendo uma arte bela, uma arte verdadeira, uma arte bíblica, né? Que mostre isso claramente, né? Então
quando fala que Cristo veio para reconciliar consigo todas as coisas, também não diz respeito só ao ser humano, mas a toda a criação, tudo vai ser redimido, né? A criação que caiu por causa do pecado do homem, ela um dia vai ser redimida. Então, acho que cabe a nós também trazer esse lado, que Cristo reconciliou consigo o mundo, a humanidade e toda a criação, né? Você se considera um artista gospel ou você só se vê uma cristã que faz arte? Não me considero um artista gospel. O gospel fica bem restrito ao círculo religioso, enfim, né? Assim, o círculo das igrejas. E aí não quer dizer, por exemplo, que por exemplo, o trabalho do Projeto Escola, eles cantam músicas que são bem litúrgicas. Algumas você canta tranquilamente numa igreja no domingo. Outras não tanto, né? Outras deles não são tão litúrgicas assim. Então, se enquadrar no gospel hoje significaria se enquadrar em um monte de outras coisas que eu não gostaria de me comprometer, tá entendendo? Com algumas questões que mercado, teologia até também, muitas vezes, né? Enfim. Inclusive o Misael comentou aqui, gospel não! Quando eu fiz a publicação da live da Priscila Alcântara, eu escrevi sobre a letra Só os Loucos Sabem, né? Que é do Charlie Brown, né? Do Chorão. E aí, na conversa do Twitter, dei até essa sugestão. Poxa, imagina essa música na voz da Ana Heloísa. Será que a Ana Heloísa pode cantar pra gente Só os Loucos Sabem? Posso! Olha, gente, espero não decepcionar, tá? Eu sei que José estava esperando muito por esse momento. Mas vou cantar aqui uma versão da música. É uma música muito linda, né? E eu vi que você postou um pouco da história da música, né? Assim, do contexto que o Chorão escreveu. Ele tinha participado do culto. E a música trata exatamente disso, né? Da experiência dele no culto. Os loucos ali foram justamente as pessoas naquela igreja, né? Que ele ouviu, que eles se sentiam amados, enfim. Sim. Então vou tentar cantar aqui, tá, gente? Agora eu sei, agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você, pois eu me lembro de tudo, então eu estava lá também. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção. Já que estava ali só para observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar amor sem perder a razão. Mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade, você deixou saudade, você deixou saudade. Sensacional! Na próxima live que a gente fizer, eu vou pedir uma música do Erasmo Carlos. Todos estão surdos. Todos estão surdos, o Erasmo. Nossa, tá bom, já vamos marcar. Eu achei legal essa pergunta aqui. Qual a contribuição da Cru Campus para a Cosvisão Cristã da Ana? Quem pergunta é o Grace Apologética, que é um grupo de apologética da UFAL, a Universidade Federal aqui de Alagoas, e que boa parte deles fazem parte da Cru Campus. Gente, eu não consigo
vou estar assim, num percentual, mas contribuiu muito, porque quando eu estava na universidade, eu ainda tinha um pensamento bem dicotômico, do tipo assim, ou eu sou psicólogo ou eu sou missionário. Eu pensava muito nisso, assim, em não poder, ou mesmo não poder sustentar uma carreira acadêmica, ou dentro da minha profissão, e ser uma cristã. Minha cabeça era muito dicotômica em relação a isso. E quando eu entrei na CRU, eu percebi, assim, o quanto um cristão estar na universidade não é uma obra do acaso, mas a universidade é um campo missionário muito esquecido, inclusive, e Deus tem nos chamado para as diversas áreas, né? As diversas profissões, então certamente influenciou, assim, totalmente. Hoje eu vejo com outros olhos, assim, a atuação do cristão em outras áreas. Ainda acho que a gente esquece muito missões, a gente fala, mas a gente pratica pouco. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a nossa profissão, ela tem um lugar no reino de Deus, Sim. no chamado, né, que ele tem pra gente. Então, contribuiu 100%, eu acho. Legal. Muito. Gente, para quem não sabe, a Cru Campus, né, é a sigla para Cruzado Estudantil. É o antigo Alfa e Ômega, né, que é um Isso. ministério muito parecido com a ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, né, que são organizações para-eclesiásticas, ou seja, para no sentido que ela está perto da igreja, ao lado da igreja, para contribuir com a missão de evangelização, né? Então, ela trabalha com a evangelização no ambiente acadêmico, das É. universidades. Enfim, é bem legal o trabalho deles. Aqui em Alagoas, Uhum. ela é muito forte, né? Em vários locais. Uhum. Curiosidade aqui, ó. Quando sai o próximo EP? Eu não sei. Eu quero lançar alguma coisa ainda esse ano, se Deus permitir. Talvez uma coisa mais simples, né? Diante de toda a situação que a gente está vivendo. De se deslocar é mais complicado para estudo e tal. Mas eu quero sim lançar algo esse ano. Talvez um outro EP, talvez alguns singles. Eu não sei ainda. Mas vai sair música nova, se Deus quiser. Ah, o Igor. Igor O Igor tá Miguel. falando. Eu sou tão fã do Igor, gente. Eu acho que ele não tem nem noção. Enfim, admiro muito ele. Conheci ele Olha, ó. numa. Teologia das Minas. Isso mesmo. Eu conheci o Igor, eu acho que em 2015, a PES Brasil fez uma. Você conhece a PES Brasil, Zé Bruno? Conhece a Não, PES? Não? não. Pronto. O PES é uma. Pelo que eu sei, ele é uma espécie de agência missionária, né? Que Ah, trabalha muito em escolas, né? Em algumas instituições, levando o evangelho através muito do ofício das pessoas, né? Muito ligado a essa parte da educação, enfim. E aí, todo ano eles fazem uma conferência aqui que é como se fosse um Vocari, sabe o Vocari que sei, tem lá? sei. É uma coisa, assim, em uma proporção menor aqui em Natal, mas a ideia é um pouco essa, é pensar também em ideias de um evangelismo presente na cidade, né, um evangelismo urbano e tudo mais. Aí em 2015, se eu não me engano, foi 2015, o Igor veio para essa conferência e eu vi todas Hum. as pregações, as palestras dele, e eu fiquei, gente, que presente, assim, para a igreja. Sempre que a gente encontra Que ele é alguém, né, pedagogo, além de teólogo, né? isso, pronto, exatamente. Ele falava muito sobre educação e cristianismo, né? Eu sei que ele fala muito sobre isso. Aí pronto, aí o Teologia das Minas, eu sei que uma amiga minha criou uma página no Instagram, né? Subiu essa hashtag também, falando mulheres que estão na teologia, e aí eu vi que o Igor também super abraçou e tal, então defendo muito isso também, né? É muito bom Sim. ver as Porque, de mulheres. fato, a gente tem muito homem teólogo, né? Mas mulheres na teologia são poucas, Uhum, né? Por isso que eu sim, sim. perguntei a você na live um. A primeira pergunta foi sobre como a teologia ela contribuía para a sua composição, né? Porque, assim, eu percebo que hoje muitos dos problemas que a gente tem, às vezes, no meio gospel, são várias as razões. É o distanciamento da teologia. É. A gente percebe letras que trata de temas assim, que às vezes ferem a questões às vezes centrais da fé, a erros que poderiam serem evitados, né, até para não causar certas polêmicas, porque hoje, com as redes sociais, todo tipo de composição, tudo aquilo que tem uma certa visibilidade, acaba sendo objeto de algum debate, né? Seja no sentido para elogiar ou não, né? E principalmente no sentido de você criticar, né? Essa cultura da crítica, do cancelamento, ela está muito em voga. Então, se você é um Nossa, artista cristão, se você tem uma certa visibilidade e você comete algum erro, alguma falha, defende algo assim, você acaba criando toda uma celeuma em torno daquilo.
eu entendo que tem coisas que, de fato, é importante você tornar público uma opinião divergente diante do mal que aquilo pode causar. Mas eu acho que tem outras coisas que as pessoas acabam perdendo uma energia que poderia ser usada para um fim mais construtivo e acaba, enfim, tornando essa cultura do cancelamento algo assim muito comum, que não Uhum. deveria, né? Mas assim, Sim. eu percebo muito hoje, até como eu estou num coletivo Tangente, eu percebo muito esse distanciamento de alguns artistas da fé bíblica, no sentido mais histórico, né? É. Essa querer se aproximar das escrituras, mas estar longe da tradição da igreja. Estou falando da tradição da igreja cristã ao longo dos séculos, né? Por exemplo, a questão dos credos ecumênicos, né? A questão dessa hermenêutica de você já consolidada ao longo da história. Por conta disso, as pessoas acabam buscando uma proposta mais relativista da fé, né? Eu acho É. isso assim muito preocupante. O Sandro Muito Baggio, perigoso. né? Ele comentou que, eu até comentei isso na live com ele, né? Que ele pegou assim vários pregadores e colocou lá o número de seguidores. Pá. Aí depois ele pegou vários artistas e colocou o número de seguidores. Os artistas, eles têm uma quantidade de seguidores muito, mas muito maior do que os pregadores, do que certos formadores de opiniões. Então, Com certeza. muitas pessoas que estão em casa, elas não vão ser formadas por um livro de teologia, por um acadêmico da teologia. Ela vai ter a sua formação teológica formada pelas músicas que ela canta, né? Dom Robson Uhum. Cavalcanti falava muito isso, né? Que o nosso inário, a nossa inografia, ela contribui muito para a formação teológica das pessoas, para o imaginário dos cristãos. E se a gente não tem um zelo doutrinário nas nossas composições, um zelo bíblico, digamos assim, a gente acaba sendo um instrumento para formar pessoas que têm uma visão errônea sobre a fé cristã, sobre a vida, e, enfim. Por isso que eu acho Uhum. muito importante, assim, não apenas homens, mas mulheres, né, estarem engajadas na teologia e principalmente artistas, né? Os artistas Sim. cristãos que querem compor músicas à luz da fé deles precisam conhecer teologia, porque a teologia diz respeito sobre a fé deles, né? Uhum, exatamente. Tem um livro que eu quero muito ler do Sproul, que está na listinha, né? Mas ele tem aquele livro, Somos Todos Teólogos. Sim, Onde, assim, eu não li o livro ainda, eu li só a introdução, basicamente do que se trata, né? Mas o que ele diz é que todo mundo tem alguma teologia, desde a pessoa mais instruída até a pessoa mais simples no ponto de vista de escolaridade, enfim, acesso à informação, tudo mais. No sentido de que todo mundo tem alguma visão a respeito de Deus. sim. Então, de fato, né, eu acho que o distanciamento de muitos artistas da teologia, né, do estudo teológico, se aprofundar nisso, pode ter a ver com uma herança que eu acho que a gente ainda tem, de que o labor teológico ele é só para o pastor, ele é só para o líder da igreja, líder da comunidade. Eu não preciso fazer esse trabalho, porque os teólogos vão fazer por mim, e eu vou pegar o que eles já mastigaram e aprender e pronto, né? E aí isso pode causar na gente um desinteresse em se aprofundar mais naquilo, né? Então, realmente, conhecer mais a tradição é muito importante, né? Conhecer o histórico da igreja, né? Teologicamente, como se Sim, construíram coisas que a gente crê hoje, né? isso. Eu acho que assim, é como você falou, né? Até eu gravei um vídeo já tem alguns meses, falando que a teologia ela é importante para o cristão como um todo, né? Eu Uhum. lembro que quando eu estava assim, numa crise vocacional, eu mandei uma mensagem até para o Ziel Machado, né? E aí pedindo a ele uma orientação, um conselho, tal. E aí o Ziel me deu uma resposta que eu uso muito quando às vezes eu converso com algumas pessoas, que é o seguinte, é que a teologia, ela não é para quem quer ser pastor. A teologia é para quem quer compreender melhor a palavra de Deus. Então, Uhum. assim, não importa a sua área, a sua profissão, se você trabalha com moda, designer, direito, política ou qualquer outra área, né? Uma dona de casa. Se você quer Uhum. conhecer bem a palavra de Deus, você precisa, sim, fazer teologia, estudar. Nem que, se você não for fazer academicamente, entrar na instituição, mas você pode fazer como hobby, comprando boas obras, estudando, Uhum. aprendendo mais.
né? Porque Sim. quem forma o pastor não é o seminário teológico. Quem forma o pastor é outro pastor. Só que o pastor precisa da teologia para expor a palavra. Mas a artista precisa da teologia para que a sua arte ela não venha ser contrária à revelação da Bíblia que ela acredita. Né? A pessoa que trabalha na moda, no design, precisa da teologia para entender como a fé dela se articula com aquilo que Deus a chamou. Porque Deus a chamou para ser uma estilista, Deus a chamou para fazer roupas, costurar, Deus a chamou para trabalhar no direito ou em outras áreas. Então, se Deus me chamou para um serviço fora da igreja local, eu preciso entender como a minha fé se articula com isso. Porque se eu não concilio a minha fé com aquilo que Deus me chamou, acontece que eu vivo uma vida fragmentada, onde eu sou um cristão na igreja, mas quando eu estou fora da igreja, eu ajo fora da lógica cristã, da palavra de Deus, começo a agir a partir de outras lógicas e de outros valores, né? Então, assim, a teologia, ela é muito importante para qualquer um. Seja academicamente, seja como hobby, né? Por exemplo, eu nunca fiz teologia assim na academia, faço como hobby. Esse ano foi que eu comecei um curso com o Pedro Nussi, que é uma tutoria teológica no Lisbon College. E agora eu estou tendo, assim, um estudo com um acompanhamento. Mas eu não sou um pastor. A minha área é em ciências humanas, formado em relações internacionais, estou me formando em direito, tenho vontade de entrar no serviço público. E a teologia é importante até para eu ver como a minha fé cristã ela me ajuda em relação ao meu trabalho. Né? Como a fé cristã me ajuda nesses espaços, enfim. Uma das coisas que me levou também a prosseguir na arte, né, na música, foi quando eu li A Arte Não Precisa de Justificativa, de Huckmack, onde ele também fala exatamente isso. Ele fala, a sociedade, ela tipo, quem constrói a sociedade não são, muitas vezes, os grandes intelectuais ou os líderes religiosos, são os artistas. Porque ele, né, de modo geral, a cultura ela é transmitida pelo artista e ele vai transmitir os valores, né? Sendo valores alinhados com o reino de Deus ou valores muito distantes. Então, quando eu li isso, eu fiquei assim, eu não posso me esquivar. Se Deus está me chamando para isso, eu não posso me esquivar. E outra coisa foi quando eu vi a live semana passada, eu acho, que foi com o Guilherme Andrade, do Sola, e o Guilherme de Carvalho. E eles estavam falando sobre fé e ciência, né? E Guilherme de Carvalho falando sobre em que momento houve esse divórcio da fé com a ciência, da teologia com a ciência. E aí ele foi dando um panorama histórico e no final ele disse assim, o que divorciou, entre aspas, a teologia da ciência não foi a ciência, foi uma má teologia. Foi uma compreensão errada sobre Deus e a sua criação e a ação dele no mundo que levou as pessoas a separarem, né? Não, isso aqui é teologia. Então é muito interessante, né? Fala um pouco sobre a belíssima canção de Agostinho. Conheci agora, assim. O que é que você pode falar sobre? Você tem alguns vídeos, né, contando a história das músicas, né? Tenho, exatamente. Se você quiser saber a história de cada música do EP, né, tem um IGTV, que é um faixa a faixa, uma série lá no IGTV, onde eu conto a história de cada música. Mas falando sobre Agostinho, quando eu li a primeira vez aquela oração dele, que é o que eu canto no refrão, Senhor, duro é te seguir, mas impossível te deixar, aquilo ficou assim, martelando na minha cabeça, e aí eu já criei um refrão com esses versos. O resto da música veio bem no download, assim, tipo, a letra veio toda de uma vez, praticamente, eu fui escrevendo e foi vindo. E na música o que eu queria mostrar era não só o que Agostinho sentia ao dizer essa música, né? Do mesmo que eu não tenha fé que move montes, assim, independente da circunstância, é impossível deixar o Senhor uma vez que você conhece Ele de verdade, né? Mas a segunda parte é uma referência aos mártires. Eu quis trazer um pouquinho à memória o que os mártires passaram, né? No sentido, assim, de que eles perderam tudo aqui, mas eles não deixaram a Cristo. Então, é isso, acho que é isso um pouquinho a história da letra da música. Ô, Elo, você pode cantar uma outra música? Alguém, acho que foi Cleide ou Cleice, que estava na live 1, ela pediu várias vezes, canta Caminho e Guia, Caminho e Guia. Foi, Caminho. Isso. Vou cantar essa, assim. Não sei se ela tá aí, se ele tá aí. Se quem pediu tá aí, eu vou cantar aqui. Dos quatro
cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Nos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Não foi por merecer que ele me levou a outro lugar. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar, mas foi porque um dia tua graça me alcançou. Então você chamou e eu disse, ai de mim, só vou viver se for assim. Falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça, do perdão e do amor que já pagou toda a dívida. Espalha essa notícia aonde eu vou cantando, e sempre ao meu lado teu espírito a vela vai soprando. Não foi por merecer que ele me levou a outro lugar. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar, mas foi porque um dia tua graça me alcançou. Então você chamou e eu disse, ai de mim, só vou viver se for assim. Falando do seu nome, falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça, do perdão e do amor que já pagou toda a dívida. Ei, 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 espalha essa notícia aonde eu for cantando, e sempre ao meu lado teu espírito a vela vai soprando. Não conheço o caminho, mas conheço bem meu guia. Não conheço o caminho, conheço bem meu guia. Ah, legal. Sensacional. Livros, né? Foi muito bom mesmo. Eu espero que a gente tenha uma nova oportunidade para estar conversando e que o seu novo EP saia. E na próxima vai ser Todos Estão Surdos, do Erasmo Carlos. Tá certo? Tá bom, tá certo. Quero agradecer também, Zé. Muito obrigada pelo convite. Eu conheci você, tipo, de começar a seguir, né, nas redes. Eu não lembro em que época foi, assim, acho que foi ano passado. Tava tendo alguma polêmica, não lembro se era uma polêmica na política ou na área da teologia, eu não me lembro, mas tinha um pouco a ver com como a igreja estava se portando em determinado assunto. Eu acho que era... Não foi quando o Ângelo... Não sei se foi isso, quando o Ângelo lançou um desafio, desafio da unidade, que assim, o pessoal sempre fala mal de quem discorda, aí ele propôs, vamos falar algo bom de alguém que você discorda? Não sei se foi nesse contexto. Eu não lembro. Então, eu só sei que eu ouvi falar de você por um amigo, né? Um amigo disse, a gente tava conversando sobre esse assunto, eu não me lembro agora o que era. Aí ele disse assim, nossa, eu gosto muito de ler o que o Zé Bruno escreve, né? Aí eu pensei, o Zé Bruno do Resgate? Aí ele, Todo não, mundo. O outro. Você já deve ter visto 1000 vezes. Aí eu falei, nossa, não conheço o Zé Bruno e tal, e aí eu comecei a te seguir. Foi muito legal a gente ter essa interação e fazer essa live aqui, viu? Tô muito agradecida mesmo também. Eu que agradeço. Mas, Ana, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que seguiu. E a gente vai se falando, viu? E não deixe de seguir a Ana. E escutem ela no Spotify, no Deezer, no Music. Ela tá nos 3 que eu vi hoje, tá? Escutem o EP dela, que tá sensacional. Não só dela, né? A galera do Candeeiro
também o João Manolo. Sim, Gosto sim. muito, aquela música dele, 95 Teses. Tese Belíssima. 95. É demais. Pois tá bom, Ana. Sim. Deus abençoe. Até mais, Tchau, pessoal. deixa